Muito bem, boa tarde pessoal, iniciando então o nosso comentário de fechamento aqui do site Leandro Stormer, aqui com vocês Fábio Figueiredo, Vlad, trazendo a movimentação nessa sexta-feira, dia 7 de agosto de 2015. Tudo bem com vocês? Hoje Bovespa apresentando um dia de queda importante. Vamos avaliar a situação, discutir as atualizações também dos nossos modelos. Antes disso, eu peço o feedback de como está a transmissão, qualidade do áudio, para que então eu possa trazer as movimentações. Ok? Maravilha. Então, na tela, o nosso gráfico do índice Bovespa. A única coisa que eu vou te pedir é para dizer que daí tem um assessor que vai... Ok, só um momento. Excelente, obrigado Ferraz. Call todo mundo que está chegando agora. Então, o Ibovespa apresentando uma queda forte de 2,76%. Confesso que esse movimento me surpreende, né? Afinal de contas, o mercado estava com características limpas para montar um pivô de alta, coisa que não aconteceu. Obviamente que... Só um momento. Bom, então como eu dizia, obviamente que nenhuma tomada de decisão é feita sem o sinal dos preços, né? Mas que é um movimento forte, né? A semana vai fechando com queda aí de 4,4% e o Ibovespa testando a mínima do mês passado. Abaixo disso, nós temos a mínima do ano, né? Melhor, a mínima de março, aqui em 47.850. E esse é uma zona de suporte também, né? Afinal de contas, são dois pontos diferentes no tempo. Ali nós também temos a linha de referência do canal de baixa novamente. Ou seja, qualquer posição vendida em cima, por conta da perda de suporte, que por hora está sendo somente testado e não perdido, traz consigo um risco bastante elevado. Convenhamos que vendas no ponto atual é muito desconfortável, porque apesar do suporte... da proximidade do suporte aqui de fevereiro e março, logo abaixo nós já temos a zona de suporte dado pela mínima do ano, né? Que é aqui em 46.800, a mínima de dezembro em 45.700, tá? Muito bem. No intraday temos o índice futuro. Tivemos o índice futuro fazendo uma longa perna de baixa, né, que foi encerrar somente 12 horas e 45. Após isso, o mercado montou uma congestão lateral, o que se enquadrou dentro do modelo operado, né, o setup 3, setup de romper de congestão. Trade na venda aqui foi feito, o mercado não chegou a atingir a realização parcial, ok? E isso faz com que a posição automaticamente esteja ainda em aberto. Ela segue aberta até às 18 horas. Tá? Embora a RP está logo abaixo, faltam 30 pontinhos, daqui a, de repente eu posso dar a RP ao vivo desse day trade. Né? Lembrando que hoje não teve nenhum cenário limpo aqui para o primeiro movimento. O mercado praticamente caiu em linha reta antes de formar o primeiro fundo do dia, que foi acontecer de fato somente a 1h da tarde. Em relação ao dólar, temos o dólar hoje deixando mais um candle de possível exaustão de movimento, né? Um candle vendedor que perde a mínima de ontem, né? No limite aqui o mercado perde a mínima, sugere algum tipo de correção, porém percebam, né? No gráfico semanal temos ainda um candle que não remete a tal expectativa, né? O mercado acabou de romper resistência nesse prazo e não é um candle tão convicto nesse prazo para acreditarmos em algum retorno à média. Né? Por incrível que pareça, o mercado parece querer desenhar no máximo alguma correção mais lateral. O alvo do dólar, por conta da projeção do triângulo simétrico que está aqui em vermelho, a projeção alternada da última perna de alta, né? Perna de alta de janeiro até março, e também a projeção de 261,8% do pivô primário. Naquela zona nós temos esse cluster de Fibonacci, né, em 3.730 pontos. Então,
cuidado com vendas no dólar, apesar do candle de hoje não é uma situação muito agradável. Commodities, parto para o milho, deixa um candlezinho de dúvida, depois da forte movimentação altista dos últimos dias. Na semana o milho sobe quase 10%. O boi no dia de hoje vai deixando o candle comprador em cima da média móvel de 9. Quem saiu ontem da posição de venda, aguarda agora a média móvel de 9 virar para cima para reentrar na posição. Lembrando que na venda a gente acaba não assumindo os sinais da média móvel de 9 no boi. Tá? Historicamente não é um sinal tão consistente, apesar da última perna aqui ter gerado uma ótima venda. Não é usual esse tipo de movimento. Esse movimento acaba sendo um outlier, tá? Ou seja, um movimento fora da banda, né, do comum. Destaque para o juro, que vai rompendo a zona de congestão do ano. A resistência em 14,20 então é rompida. O mercado abre espaço para altas de prazo maior, por incrível que pareça, né? Resistência mais importante somente lá na faixa dos 17,4, 19 pontos, né? Então o juro aí gerando um sinal muito comprador que fica limpo e nítido aqui no gráfico semanal, ok? Dow Jones, tivemos o índice americano em queda, tentando recuperar aí no finzinho do dia, tá? A gente pode manter aqui a nossa linha de referência desse alargamento aí que o Dow Jones trabalha, tá? Isolando aqui os zigue-zagues, dá para perceber uma tendência de baixa, né? Comprovada, corroborada pela inclinação da média móvel de 21 períodos. Porém, o mercado já cai aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias seguidos. Uma superação de máxima que abriria espaço para alguma correção, certo? Muito bem. Em relação às operações que temos em aberto, ou melhor, as atualizações do dia, hoje nós temos sim atualizações, eu trago para vocês a atualização de SUSB. Tivemos a SUSB 5 já atingindo a realização parcial do trade que foi dado ontem por retorno à média. O mercado encontrou suporte nas máximas de maio e junho. Já poderemos trazer o stop dessa posição para a máxima de hoje. Esse stop ele é automaticamente então atualizado dia a dia, cada nova máxima mais baixa. Então já é um trade que não oferece mais risco. A Ciel, a entrada que foi dada no comentário de fechamento de ontem, né? O mercado ficou a 2 centavos da nossa realização parcial, né? A mínima foi 41,03. 41,03. Ficou muito pertinho, mas não atingiu o RP. Esse trade aqui segue então em aberto. E também temos uma compra em SLC3, em que o mercado apresenta uma queda de 1,4, testa já 1,8, perdão, testa a zona de resistência antiga como suporte. Temos uma segunda posição planejada aqui na faixa dos R$ 17,95, tá? Candle branco aqui nessa faixa. Provavelmente aumentaremos o risco nessa posição. Dentro do método Stormer, a stop loss em Lame, tá? FR2, que gerou entrada alguns dias atrás, foi para o stop loss, o trade foi encerrado. Essa saída aconteceu exatamente a 15,98. O Stormer não me passou um ativo para nova posição, então vamos ficar líquidos, tá? Eu não cheguei a olhar dentro desse modelo o novo papel, então ficamos líquidos e segunda-feira a gente monta posição em algum ativo, tá? Muito bem. Era isso. Vamos trazer alguns destaques. Coloco aqui rapidamente os papéis que mais se aproximaram dentro dos modelos. Eu não vou entrar a fundo dentro dos destaques, porque isso eu vou fazer no Farol. A partir de hoje o Farol é meu, né? O BIS está de férias, então eu vou manter o padrão aqui do comentário de fechamento, focado mais em interação e não tanto em trazer os destaques, que isso a gente vai acabar fazendo no Farol. Obviamente que algum destaque ou outro a gente vai colocar, mas isso vai depender das perguntas que vocês fizerem. Os papéis que mais se aproximaram dentro de trade da nossa abordagem, EQTL. Tá? A EQTL vai perdendo uma zona de suporte aqui em 34,40. É um ombro, cabeça, ombro, ok?
após o mercado ter tocado a linha de referência do canal de alta de longo prazo, esse canal que a gente pode apagar, o papel abre espaço agora para a busca do próximo suporte mais relevante. Primeiro, o papel praticamente já tocou aqui, né? Suporte logo abaixo em 32,75 e mais embaixo ainda em 30,70. Pelo fato, de termos o papel muito próximo da próxima zona de suporte e pelo fato do mercado já estar caindo há 3 dias seguidos, se eu for isolar pela cor do candle, já é o quarto candle preto, isso aumenta o risco de uma posição na venda. Tá? Embora o sinal técnico seja baixista, o método que utilizamos ele é um pouco mais conservador para assumir risco. Então se aproximou de uma entrada, mas não é uma entrada perfeita. E MYPK, o papel rompe uma resistência dada por topinho anterior, aqui na faixa dos 12,66. Não montamos a posição pelo caráter do candle, é um candle que vai deixando uma sombra superior, né? Não é um candle de convicção, e também há uma LTB que incomoda aqui nessa faixa de preços. Então por esse motivo optamos por não montar, por não assumir risco nesse ativo. Vários outros papéis chamaram a atenção pelos seus movimentos, mas automaticamente eu vou acabar respondendo isso de acordo com as questões. Como, por exemplo, a questão do chefe, né, que questiona a Vale do Rio Doce, que foi um dos destaques hoje. Diz ele, algumas opções interessantes para compra a seco em Vale Petro. Olha, chefe, primeiramente, devemos buscar compras a seco em opções nos papéis que têm liquidez nesse sentido, quando o papel está gerando um sinal de entrada, seja um sinal na compra, onde eu vou buscar uma compra a seco de calls, né, ou um sinal na venda, onde eu vou buscar uma compra a seco de put. Okay? Esse sinal ele precisa trazer consigo a expectativa de um movimento rápido. Porque quando eu compro call a seco ou put, eu perco de dois lados. Eu perco pela passagem do tempo e eu perco pela diminuição eu perco pela diminuição da volatilidade. Tá? Então eu ganho com o aumento da volatilidade, ou seja, o mercado precisa se movimentar rápido para que o ônus da passagem do tempo seja pago. Então a gente tem que ser muito exigente para trabalhar com opções a seco. Tá? E eu não vejo nenhum cenário de compra ou venda em Vale do Rio Doce no gráfico diário, apesar do candle de hoje. É um candle vendedor, mas a gente está no meio de um alargamento. Né? Não há um cenário tranquilo. A média móvel de 21 está subindo no diário. Logo abaixo tem um gap que é automaticamente suporte. Tá? Por outro lado, eu não tenho uma tendência de alta para eu trabalhar compra. Então eu não vejo nada a fazer. A melhor conduta nesse caso aqui é olhar o mercado. Em relação a Petro, que também foi um destaque hoje, queda de 6%, tá? Queda importante. Eu tampouco vejo um cenário para trade. Né? Se eu faço uma avaliação da conjuntura toda, a gente tem um viés baixista de Petro, um viés baixista, o mercado sugerindo a busca aqui do próximo suporte, e esse suporte já está logo abaixo. Então como é que eu vou comprar put para me beneficiar do movimento de queda, sendo que o suporte está logo embaixo? E call, como é que eu vou comprar call, sendo que o mercado está em tendência de baixa? Então seria atuar contra o viés do mercado. Então eu realmente não vejo muito o que fazer em nenhum dos ativos, apesar do movimento mais abrupto e importante que aconteceu hoje no gráfico diário. Digo importante porque no semanal esses papéis vão fechando bem feios, né? Principalmente a Petrobras, né? A Vale até que vai fechando em alta, mas é um candle de sombra longa, né? Isso não é agradável. Um outro destaque que está na minha lista, Danilo pede uma avaliação aqui da Cyrela e deseja um bom final de semana. Para você também, Danilo, um forte abraço e bom final de semana. Cyrela foi um destaque, né? Perdeu suporte com volume, abre espaço agora para a busca do próximo patamar. Perceba que o próximo patamar do suporte está bem longe do ponto atual. Fica lá na faixa dos R$ 6,50. Se a gente olha para o nosso lado esquerdo aqui, fica limpo e fácil de ver que aquele é a próxima faixa de memória de flexão de preço. Tá? Naquela zona nós também temos a linha de referência do canal de baixa primário. Agora, não é o timing adequado para uma venda, afinal de contas o papel já cai há 4 dias seguidos. Um stop mais seguro aqui estaria 13% afastado do ponto atual. 13% para uma volatilidade de 17% faz com que o nosso filtro, né, pela volatilidade não seja respeitado. Ok? Então, eu não vejo uma venda segura
em Cirela, apesar de o sinal ser baixista no dia de hoje. O Márcio Matheus. Vlad, não acha esse padrão de alargamento na Vale estranho? Já observou esse padrão, esse tipo de padrão em fundo? Esse tipo de formação é mais comum em topo? Não necessariamente, não tem nenhuma ligação com topo ou fundo necessariamente, Márcio. Há uma ligação de um padrão chamado diamante, né? Onde nós temos um alargamento de um lado e depois o mercado afunila em formato de triângulo simétrico. Aí é o diamante, que é um padrão extremamente raro, assim como os diamantes são. Tá? É muito raro. E esse padrão ele costuma ser um padrão de reversão. Tá? Ele acontece em topos ou fundos de mercado. E por hora eu não consigo observar esse padrão, a não ser que eu force muito a barra e chame isso aqui de diamante. Né? Até daria, não seria errado, mas tá estranho, né? Não está simétrico. Por enquanto, esse alargamento aqui continua válido. E uma das linhas de referência aqui tendem a ser buscadas. Ou seja, é esperado uma maior dispersão de preço, uma maior volatilidade. O que está alinhada com a expectativa dada pelo mês de agosto, né? Que é tradicionalmente um mês bem volátil. O Chaves diz o seguinte: boa tarde, Vlad. Poderia comentar o candle das 12,45 no dólar? Você entrou na venda no topo daquele candle? Gostaria de aprender melhor essa estratégia. O dólar futuro no candle das 12,45. Vamos dar uma olhada. 12,45, 12,45. Aqui. Esse aqui é o candle das 12,45. Eu não sei qual estratégia você está falando. No dólar, Chaves. Aqui eu não vejo nenhuma estratégia, pelo menos não dentro do modelo que a gente opera. Por quê? Porque hoje o dólar abriu em gap de baixa, passou para cima da linha d'água, passou para baixo da linha d'água. E esse sinal que foi dado, na realidade, aqui, foi de que o mercado não se movimentaria de uma maneira direcional. Esse é o dia Search and Destroy. Tá? Então, a partir daqui, a gente nem focou tanto em operações no dólar, dentro do nosso modelo, porque já era um dia mais errático. Então, eu não sei exatamente qual foi o padrão que você viu aqui, se você olhou isso no gráfico de 5 minutos, alguma coisa assim. Eu realmente não vi nenhum sinal claro. Obviamente que agora é fácil falar, né? Coloca lá um gráfico de 2 minutos, aqui ó, a barra preta podia ser um sinal de venda. Não tinha nenhum sinal limpo aqui para a operação. Nada que se encaixasse dentro da nossa abordagem. O Curioso faz uma boa pergunta. Vlad, quando você era iniciante, também se sentia mal ao ver o trade ir contra o planejado? Racionalmente estou tranquilo com o stop loss planejado no manejo de risco, mas na hora, se o trade vai na direção do loss, sempre fico tenso e o candle do dólar de hoje 45 foi tenso. Provavelmente pela volatilidade que você tinha trabalhado aqui, né? Mas Curioso, olha só, eu entendo completamente o que você está falando, tá? E essa tranquilidade ela só vem com o tempo, tá? A dica que eu posso te dar é a seguinte: se você está desconfortável quando o mercado começa a se aproximar do teu stop, esse desconforto ele está diretamente correlacionado com o tamanho da tua posição. Então, eventualmente, o teu manejo de risco te permite assumir o risco daquele trade. O meu manejo de risco permite eu perder 2% do meu capital, por exemplo, numa única operação. Mas será que você se permite? Será que você consegue dormir? Será que o próximo trade não é impactado por aquele stop loss? Aí vem uma conclusão muito interessante, que é a seguinte: será que você não tem que diminuir o tamanho da posição? Tá? Então, como a tua própria fase colocou, né? Provavelmente você esteja começando muito próximo disso. Tá? Porque você colocou, né? Quando você era iniciante. Então, imagine que você esteja nos seus primeiros passos. Tá? Quem sabe diminuir o tamanho da posição seja a solução para isso. Você realmente tem que não se importar com o dinheiro que está sendo perdido, porque senão você não está fazendo o trade, você está operando dinheiro. E operar dinheiro faz muito mal no mercado, porque você se compromete emocionalmente. E você mesmo é o seu único inimigo no mercado. Nós mesmos somos o nosso próprio inimigo. Tá? Por isso que é tão difícil operar. Por isso que é tão difícil ser consistente, porque a gente é inconsistente emocionalmente. E aí vem aquela brecha dos robôs, né? Vou automatizar então minhas operações e está tudo solucionado. Não necessariamente. Se o robô passa por um período de drawdown, eu posso desligar o robô.
Então eu também tenho que ter uma bagagem emocional para manter o robô ligado quando ele está passando por um período de drawdown, que a gente fala. Né? Então, minha dica, diminui o tamanho da posição e vê se a diminuição da posição te deixa tranquilo. Se nem isso te deixar tranquilo, eventualmente você não tenha perfil para operar. Já pensou nisso? Não há nada de errado. Né? É melhor você chegar à conclusão que você não tem perfil de operar antes de queimar muito dinheiro, né? Do que depois de anos e anos operando descobrir isso. Tá? Então espero que eu tenha ajudado. Muito bem. Valeu, Matheus. Obrigado pelo feedback. Um abraço para você e bom final de semana. Jorge pede uma avaliação de Vivit. Faz tempo que eu não olho esse gráfico. O gráfico da Vivit, após ter tocado aqui uma linha de referência, é útil essa linha de referência ou a gente está viajando? Não, é uma linha de referência relevante, né, do canal de baixa primário. E percebam que a Vivit aqui ela também está alargando, né? Ó, eu tenho fundos mais baixos, eu tenho topos mais altos. Pior cenário do mundo para se atuar. O mercado está indefinido, está no meio de um processo de alargamento. É muito ruim operar aqui dentro. Muito ruim. Tá? O único ponto de entrada que existe aqui é no terceiro toque da linha de referência. Né? É o que está acontecendo hoje com o Bradesco, por exemplo. Está tocando aqui a linha de referência. Superar a máxima aqui segunda-feira seria uma operação. Daria para apostar nesse movimento aqui. Mas convenhamos, não é tranquilo fazer isso. Não é nada tranquilo. Então na Vivit, aqui na situação atual, eu não vejo nada a fazer. No semanal, o mercado vai deixando um candle preto dentro de um candle branco, que foi o candle da semana anterior, que era um candle de recuperação, né? Candle que não foi acionado. Então, eu não vejo nada limpo e fácil para a gente operar. Ferraz pediu uma avaliação de Sambi 11, Santander. Sambi 11 no ano está subindo 14%. Deixa eu comparar aqui com os outros bancos, conforme a minha expectativa, é o banco mais forte, né? 16% com dividendo, 14% sem dividendo. Esse aqui é o gráfico não ajustado de Sambi, que está tocando uma zona de suporte, bem importante, né? Veja que 15,50 foi resistência, suporte, suporte, o papel está tocando esse patamar agora. Se houver a perda desse suporte, percebo que há também a perda de uma LTA. Isso significa que a próxima LTA passa a ser o objetivo, então a próxima LTA seria essa aqui. A gente teria a Sambi fazendo algum movimento parecido com esse. Tá? A gente também vai poder traçar um canal de baixa e ver o papel trabalhar dentro desse canal. No momento, eu não vejo nada a fazer. Apesar do teste de suporte aqui, o viés é baixista, né? Porque eu já tenho um topo abaixo do topo anterior. Não podemos afirmar que é uma tendência de baixa, porque o mercado ainda não perdeu o fundo prévio. Semana que vem, se houver a perda dessa faixa aqui dos 15,45, 15,50, a gente até pode estudar uma venda, mas é preciso avaliar como esse candle aí vem a fechar. Japa agora questiona sobre hipermarca, se é um trade de retorno à média. Então, primeiramente, é um papel sim que está em tendência de baixa, logo compras aqui seriam de retorno à média, ou seja, trades contra a tendência. Porém, número 1, eu tenho um candle que não é favorável a essa conjuntura, né? Não é um candle comprador, é um candle de dúvida, porque tem um corpo pequeno e sombras dos dois lados. Se eu tivesse uma longa sombra embaixo desse candle, daria para pensar nesse trade se esse candle estivesse fora da banda. Eu acredito que esse candle não está fora da banda. Até tá, né? O corpo tá, mas o candle como um todo não está fora da banda. Se estivesse fora da banda, eu precisaria que ele estivesse também afastado da sua média, mais do que 30% da média da volatilidade. Percebo que eu tenho uma distância aqui de 8,6%. 8,6 para 20 é mais de 30%. Então eu tenho um bom afastamento, porém eu não tenho o candle adequado e ele não está completamente fora da banda. Melhor opção, dentro da nossa abordagem, olhar o mercado, não fazer nada. Muito arriscado tomar posição só por conta desse candlezinho aqui. BTOW questionou o Jorge e também quem tinha questionado sobre BTOW tinha mais uma questão. O Jorge, era ele mesmo. Então vamos lá, BTOW, o papel está indo aqui aos trancos e barrancos em busca do suporte, que é a mínima do ano, 16,25. Abaixo disso, em 15,50, nós temos um gap, né, o gap lá de
janeiro do ano passado, que ainda está aberto. O papel está indo em busca daquele gap. Então eu não vejo venda nesse papel, porque ele está muito próximo de um suporte muito importante, né? Um suporte forte. Mas eu não vejo compra, porque ele está em tendência de baixa. Logo, melhor conduta, ficar de fora, olhar o papel. Então, simples assim. SLC. Questionou Kita. SLC foi um papel que a gente trabalhou uma posição ontem, trade de rompimento. Esse rompimento ainda continua válido, né? Não está invalidado, o stop está abaixo da mínima de anteontem, 17,30. O papel deixa um candle preto, tudo bem, né? Se houver semana que vem um candle branco na faixa dos 17,95, uma segunda posição pode ser estudada, tá? A realização parcial está lá na zona dos 19,30. SL não vejo muito o que fazer agora aqui, tá? Se você está de fora, uma entrada possível ficaria na superação da máxima de hoje. Quem vendeu hoje vai ser estopado na segunda-feira, se a máxima for violada. Então acima de 18,96 seria uma entrada. Hoje teremos chat position com Stormer. Acredito e espero que sim, Phillips. Não que eu não queira fazer o chat position, mas porque eu vou fazer o farol, né? Senão eu vou ficar atarefadíssimo. O Chaves coloca, Vlad, gostaria de saber como é calculada a volatilidade histórica do Profit Chart, que diz usar Don Fishback. Don Fishback? O que é isso, cara? Nunca ouvi falar disso. Volatilidade histórica. Ah, tá, baseada no livro do Don Fishback, tá, ok. Mas, cara, é muito fácil, muito simples. Vamos aprender a calcular a volatilidade? Acho que a gente poderia fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo disso, se eu não me engano. Fiz? Não fiz? Não lembro. Vamos pegar um ativo aleatório aqui. Vamos pegar SSBR3. Vamos aprender a calcular a volatilidade? Então, primeiro passo. Vou pegar o banco de dados. Tá? Copiei o banco de dados. Eu vou abrir lá um Excel. Tá? Copiei aqui então os dados. Feito isso, eu vou ter que descobrir a variação percentual do ativo, mas é a variação em log normal, não é a variação normalizada, tá? Eu tenho que fazer aqui então LN, divido hoje por ontem, e eu tenho aqui então a variação papel, tá? Dou dois cliques, ele calcula automaticamente para mim. Para eu calcular a volatilidade histórica, eu tenho que calcular o desvio padrão. Afinal de contas, a volatilidade é o desvio padrão. Então, 10 VPAD. Eu vou selecionar aqui os últimos 21 períodos. Ó, 21 períodos. Então, aqui eu tenho o desvio padrão dos últimos 21. Se eu dou dois cliques, automaticamente ela calcula para mim 21 dias para trás, né? Entendido? Terceiro passo, eu preciso multiplicar aquele valor pela raiz quadrada do tempo, raiz quadrada de 252. Então é só multiplicar o desvio padrão pela raiz quadrada de 252. Logo, eu tenho aqui então a volatilidade. Tá? Se eu der dois cliques, primeiro eu preciso fixar aqui a raiz, né? Dou dois cliques, pronto, eu tenho a volatilidade. Se eu vamos fazer assim. Colar valores. Pronto, agora eu tirei a fórmula. Posso botar aqui do mais antigo. Pronto. Aqui eu tenho agora então a volatilidade do papel que a gente acabou de calcular. Fácil, né? Para eu calcular a média, muito simples, eu só botar aqui média, volto lá 21 dias, tá? Então vem aqui média. Minha figura está em cima, né? Então vamos lá de novo. Média, volta 21 dias para trás. Aqui está a média
da base, né? Só rolar para cima. Pronto. Agora eu tenho aqui a média. E a volatilidade. Ó, então a média e a volatilidade de 21 períodos. Então é simples assim. Entendeu? Existem outros modelos de cálculo de volatilidade, né? Existem modelos, inclusive, mais sofisticados e que são mais respeitados, principalmente no meio acadêmico, que é a volatilidade EWMA e o modelo de Garch. Esses são modelos que eles partem do princípio que a volatilidade de curto prazo impacta na volatilidade de amanhã, digamos assim, né? Então ela dá um peso maior na volatilidade de hoje, vai tirando o peso das volatilidades mais antigas. Então quem quiser estudar volatilidades mais sofisticadas seria o modelo de EWMA e o modelo de Garch. Entendido? Tudo certo? Muito bem. Então depois dessa conversa, antes disso, deixa eu só publicar aqui a mensagem do Curioso. Obrigado, Curioso, pela tua mensagem. Recebido. Fico feliz de ter podido te ajudar, de poder te ajudar. Eu me despeço, então. Desejo um bom descanso a todos, um ótimo final de semana. Hoje Farol comigo. Então, quem gosta de acompanhar o Farol vai ter que me ver mais uma vez. Pessoal, um abraço.